Olá, sejam bem-vindos à temporada 2026 do Dotcast. Eu sou a Laís e hoje a gente vai falar sobre qualidade. Aqui comigo estão o Eduardo, CRO da Dot a Dot, e o Charles, CEO da Dot a Dot. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, para esse primeiro episódio, não teria como a gente falar sobre outro tema que não fosse qualidade, principalmente porque todo começo de ano os nossos diretores definem um tema que norteia todas as nossas ações durante o ano. E o desse ano é qualidade. Para a gente definir melhor, a gente tem uma frase para isso, eu vou dividir ela com vocês e o episódio vai caminhar ao redor dessa frase. E a frase é: qualidade é experiência e não promessa. Então, pra gente começar, eu gostaria muito que a gente definisse o tema qualidade. Pra gente colocar todo mundo na mesma página, enfim, entender com vocês o que vocês pensam sobre o tema também, pra gente ir conversando durante todo o episódio. Boa. Quer começar? Quem vai primeiro? Primeiro os mais velhos. Então você. Só para deixar a pergunta bem feita, né? Quando vocês escutam a palavra qualidade, o que normalmente vocês percebem que o mercado entende? E o que vocês acreditam que o mercado deixa de fora também em relação a esse tema? Na realidade, eu vou falar um pouco sobre o porquê da qualidade dentro da nossa empresa e porque a gente escolheu qualidade como um mantra para 2026. Essa outra pergunta, eu acho que fica até mais legal a gente ir discorrendo ela dentro do podcast, que daí a gente vai ter vários insights no meio que vai explicar um pouco sobre isso. Os últimos 2 anos a gente vem fazendo isso, então a gente tem uma palavra pro ano. Então, a primeira vez que a gente fez foi agilidade, a segunda foi experiência e a terceira é qualidade, que no fim engloba todas. Então eu fico toda vez eu já fico pensando em 2027 em qual a outra palavra que a gente vai ter que arrumar para fazer. Porque quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em tudo englobado. Então, desde a experiência do cliente, a agilidade, ao bom funcionamento da empresa como um todo, que no fim é o que o cliente espera. Então, é o que todo mundo almeja, a parte de ter um serviço muito bom num preço muito justo, que é o que todas as empresas tentam alinhar. Que é o que a gente busca dentro da Dot a Dot como empresa. Então a gente vem buscando isso desde o início e esse ano não vai ser diferente. Então a gente vai buscar a qualidade em todos os sentidos, seja ela desde o financeiro, a operação, a marketing, a TI, comercial. Então todas as áreas estão focadas em trazer uma qualidade que no fim vai ser uma experiência muito boa para o cliente final. Legal. Isso aí assim, pegando até um gancho do que o Charles falou, quando eu cheguei na Dot a Dot, uma das premissas foi que nós fôssemos uma empresa com qualidade, né? Acho que esse é o nosso grande diferencial na Dot a Dot, é o que desde o início, desde a fundação, pensamos, né? Por quê? Porque esse é o único diferencial que podemos ter, né? Então, a diferença do nosso atendimento, do que fazemos, é isso. Então, acho que a qualidade é o que resume bastante o serviço da Dot a Dot hoje. Legal. Já que a gente tá falando bastante de Dot a Dot, eu tenho uma pergunta, assim, que é até legal para quem tá assistindo a gente, os colaboradores também, quando verem esse episódio. O que o mercado... Qual a sensação que o mercado precisa ter, uma vez que a gente se posiciona como uma empresa de qualidade? Como o cliente deveria ou deve se sentir? Ou como ele se sente na prática? Eu costumo falar muito pro cliente, toda vez que eu tô com um cliente, eu tenho visitado bastante, agora esse ano ainda mais, e eu sempre falo que nós não somos uma empresa perfeita, né? Eu não consigo vender uma empresa perfeita. Nós temos os nossos problemas, os nossos processos muitas vezes falham, mas a diferença é que ele pode contar com uma empresa que sempre vai ter alguém para atendê-lo e para ajudar no que for possível, né? Então nós somos uma empresa bem flexível, a gente é uma empresa onde, desde o Charles, que é nosso CEO, pro restante, é uma empresa que pensa muito em prol do cliente, né? Então não existe essa questão onde
É claro que nem sempre, né, o cliente tem razão, mas existe sempre um denominador comum para chegarmos e resolvermos o problema. Então, acho que esse que é nosso mantra, por isso que a gente chegou onde estamos e a gente vem crescendo bastante por isso. É isso. E o que o cliente espera da gente é o que realmente a gente vende. Então hoje a gente se posiciona como uma empresa de soluções, uma boutique de telecom, vamos colocar assim, que é o termo novo que vocês estão usando até. Então, o cliente espera isso. Quando ele pensa qualidade, ele está adquirindo nossos serviços e ele espera uma qualidade acima do que vem no mercado. Então, hoje a gente não entrega simplesmente conectividade. Então, a gente entrega solução para o cliente. Então, quando ele compra Dot a Dot, ele está comprando solução. Ele está comprando qualidade embarcada em tudo aquilo que ele espera e é o que a gente tem entregado. Esses dias eu estava conversando com um time comercial, muito com o Guilherme, e eu falei para ele, a gente não vende conectividade, a gente vende solução de problemas de conectividade. Então, porque a conectividade em si, qualquer um pode entregar. Agora, a solução dos problemas é diferente. Certo, eu queria muito falar sobre o termo boutique, mas a gente vai ter um outro episódio só sobre isso. Mas caminhando aqui dentro de qualidade, a minha próxima pergunta é muito em relação a como isso se parece na prática, sabe? O que mudou na empresa quando... Na verdade, assim, né? A gente ainda tá em janeiro. Então, o que a gente espera que mude quando a gente dá essa direção para todos os colaboradores, para a operação, quando a gente define, olha, esse daqui é o ano da qualidade. O que a gente espera que mude? Eu quero que a gente consiga compartilhar algo palpável, sabe? Algo prático. Na realidade, o que muda praticamente tudo, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gente vinha de agilidade, buscando agilidade, a gente conseguiu ser muito ágil, que foi os processos internos. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue dar viabilidade técnica e comercial em 48 horas. Então, é uma das poucas empresas na América Latina que fazem isso. Se duvidar, a gente é a única que faz isso. Então depois a gente veio para a experiência, que é onde a gente adotou alguns métodos de automação e de entrega de dashboard, coisas mais automatizadas para o cliente, onde ele começou a ver a experiência acontecendo. Melhoria do portal. A melhoria dos portais, e é tudo feito in-house, então são nossos. E agora a gente chega na qualidade. Então a qualidade é tudo agregado. Então, assim, não adianta eu ser ágil, não adianta eu tentar fazer uma experiência para o cliente, se eu não fazer a junção disso, e isso te ter uma qualidade para o cliente final. Então, é ele olhar e falar assim, pô, legal, são ágeis, agora eu tenho uma experiência, o serviço está com tem uma qualidade excepcional, juntamente com tudo que a empresa entrega por trás, porque quando eu penso em qualidade, eu não penso simplesmente na qualidade do serviço entregue na ponta final. Então eu penso da qualidade que meu financeiro pode dar para o cliente, até na flexibilização, ou na ajuda, ou na conversa que tem com o financeiro da outra empresa, onde o meu CS pode estar atuando junto com o cliente propriamente e conhecer as dores dele e os pontos fortes e os fracos que a gente tem e trazendo esse feedback para dentro e a gente organizando melhor o dia a dia. Meu comercial vendendo serviços que são escaláveis e são seguros para o cliente, então o cliente tem como eu posso dizer, ele tem a confiabilidade de deixar o serviço com a gente e falar assim, cara, deixa lá que eles resolvem, que é muito o que a gente faz hoje. E isso é dia a dia. Então, no dia a dia, todo mundo está vendo isso. Então, esse ano a gente já começou com tudo, né? Então, parece que você mesmo falou, tipo, desse ano, parece que a gente já está no meio do ano, de tanta coisa que a gente já fez em janeiro. E o processo está mudando muito. Então, assim, a gente está mudando o processo de quase todas as áreas, porque a gente está melhorando os processos, e a gente viu os gargalos que a gente teve no ano anterior em relação a N coisas internas que a gente está melhorando. Então, assim, todo mundo está vendo, todo mundo está... A parte financeira, por exemplo, hoje é quase toda automatizada. Aí você pega a área de TI e Helpdesk, e NOC também. Então, o marketing está vindo também com uma outra tratativa que em breve vocês vão ficar conhecendo. Não pode falar também.
Comercial também já teve várias modificações, então, para esse ano. Então, o pessoal está vendo na prática mesmo como é mudar e como isso vai impactar no cliente final, que é o que a gente sempre fala, de fazer uma comunicação clara para o time inteiro e isso espelhar no cliente. Sim, eu acho até bom você ter comentado como qualidade funciona como um ecossistema, porque na maioria das vezes as pessoas têm a ideia de que qualidade tem a ver somente com o produto ou com o serviço, que as outras áreas não se envolvem tanto no que diz respeito à qualidade. E na verdade não, é como eu falei, eu tava numa reunião com o Edu hoje e ele ilustrou muito bem, é como uma engrenagem. Se alguma área ali dentro da engrenagem, aí falando de departamento, não funcionar da forma como a gente tá falando e pontuando em relação à qualidade, não vai funcionar como a gente espera que funcione. E aí, esse é o gancho para minha próxima pergunta. Em que momento vocês entenderam que qualidade seria algo estratégico e não só operacional? Foi como eu falei aqui no começo. A gente, desde quando... o Charles foi um fundador, mas eu vim logo no começo da empresa. Então, eu coloco que desde quando a gente fundou a empresa aí. Mas, por quê? Porque esse era o nosso grande diferencial, de entrar no mercado. Porque nós estávamos cansados, né, dos serviços que tínhamos em concorrentes. Só para o pessoal entender, vocês sempre trabalharam nessa área. Por isso você tá falando, que a gente via e etc. Eles sempre foram dessa área. Mas eu sou novo. Eles já tiveram algum contato com essa área antes da empresa. É isso. Então, assim, e a gente entendeu que o lance de ter uma qualidade, ser ágil, né, e entregar uma experiência para o cliente era um grande diferencial, né? Por isso que a gente brinca, e o Charles não gosta da palavra boutique, mas realmente eu falo muito que nós somos uma boutique de soluções, né? Por quê? Porque qual que é o diferencial de você chegar numa rede de hotel boa e um hotel boutique? A diferença é que quando você chega para ser atendido numa rede de hotéis, eles vão saber seu nome, eles vão perguntar, por favor, me dá seu documento, olha, seu quarto é esse. Agora, quando você chega numa boutique, é como se fosse uma venda de uma consultoria, e é o que a gente costuma fazer. Então, a gente vende uma consultoria, a gente entende quais são realmente as dores do cliente. Então, quando eu chego num hotel boutique, ele já fala, ô, senhor Eduardo, tudo bem? Eu sei que o senhor gosta de andares altos, então, consegui um quarto para você no andar alto, onde tem menos barulho. Olha, você tem uma academia, tem isso. Então, assim, isso agrega valores, né? Sim. Então, por quê? Porque não é o mais barato, nem sempre é o mais barato, mas é o que, no conjunto, acaba sendo o melhor custo-benefício. Por quê? Porque você tem uma boa noite, você tem um hotel confortável, você tem um bom tratamento. É totalmente diferente e são propósitos diferentes, Sim. né? Então, assim, a gente até brinca que não sei se todo mundo está pronto para usar a Dot, Sim. né? Porque empresas que pensam em apenas serviço, não em falar de conectividade, apenas serviço, sem valor agregado, sem a entrega de um serviço com valor agregado, não entende o nosso propósito, né? Então, assim, voltando, a gente sim pensa desde o começo. E em novembro, eu e o Charles, nós tivemos uma conversa, e aí houve até a minha mudança de cargo. Eu saí de operações e agora entrei para a área de receitas, porque a gente pensa muito nisso. E aí eu fico muito mais focado em entender o todo, onde a gente pode surpreender os nossos clientes. Para quê? Para reter receita, para trazer mais receita. E é isso, entregar qualidade. Assim, hoje eu me orgulho para dizer que hoje a gente tem bem menos de 0,5% de churn mensal. É muito pouco. Excelente. Bom, indo um pouquinho para a cultura, a gente falou bastante sobre estratégia. Eu ainda quero falar um pouco sobre processos, mas indo um pouquinho para a cultura, como vocês entendem e enxergam o papel da liderança nesse sentido, em disseminar essa mensagem, em evangelizar, o Charles usa sempre essa palavra, em evangelizar os colaboradores, de modo que no fim do dia, vamos colocar assim, todo mundo entenda que é assim que a empresa deve funcionar e operar.
esse é um dos nossos desafios, né? Então, vide a reunião de ontem. Então, o que a gente faz todos os dias é essa evangelização, primeiro para os gestores, porque a partir do momento que os gestores entendem isso, a disseminação da conversa, da palavra abaixo, ela flui. Então, o nosso papel é sempre, o meu mais ainda, né, é brigar muito com os gestores. Então, assim, eu tô de frente com eles, então eu faço ao máximo essa passagem de bastão. Então, eu converso muito, falo o que a gente espera de 2026, tanto que a nossa cultura como empresa é uma cultura aberta, então todo mundo tem acesso a tudo dentro da empresa, nada é escondido, então todo mundo tem acesso. E essa é a maneira que eu vejo para a gente disseminar a palavra como um todo. Então, assim, os gestores têm que entender e a informação tem que fluir para o time de baixo. É até engraçado o vídeo que eu mandei ontem para vocês, gestores da área, que fala muito bem disso. Tipo, é uma pessoa que ela tá ali polindo o garfo e ela acha que, tô polindo o garfo, não tem sentido nenhum. Eu tenho 20 anos de restaurante, eu tô polindo o garfo. E no fim, não é só o polir o garfo. Então, e eu achei interessante aquele vídeo, por isso eu mandei, porque o papel do gestor. Então, o gestor identificou que ele estava insatisfeito fazendo aquela função, tirou ele da função, foi conversar e explicou para ele. Falou assim, ó, você já percebeu que esse restaurante, a gente já temos, eu não lembro quanto tempo, mas tipo, 20 anos, a gente já teve 3 estrelas Michelin. Então, assim, para você ter estrelas Michelin, você tem que ter uma qualidade, assim, excepcional. E a qualidade excepcional não só na comida, que é o que a gente busca. Sim. Então, assim, trazendo um pouco do lado nosso de tecnologia, não é simplesmente entregar uma boa internet, uma boa cloud, um bom body shop, enfim, todo o portfólio que a gente tem. Mas é entregar o todo. Então, assim, cada pessoa dentro da empresa, ela compõe uma engrenagem. E ela tá ali para isso. Então, assim, aí voltando pro vídeo, ele explicou pro cara, tipo assim, não, o seu papel de ilustrar o garfo é excepcional e é primordial pra gente. Porque é a apresentação que tá na mesa. Então, se chegar alguém na mesa e ver um garfo sujo, a gente não tá entregando qualidade. A gente só tá virando mais um restaurante. Sim. E a mesma coisa com a gente. Então, assim, a partir do momento que a gente não entrega nada diferente, a gente vira a mesma coisa. Então, a gente vira uma empresa de telecom que é o que a gente não quer ser. A gente, quando criou, o Edu mesmo propriamente falou, a gente criou uma empresa para não ser uma empresa de telecom. Tanto que a gente não tem nada de rede. A gente não tem rede e nunca vai ter. E quando a gente fundou a empresa, todo mundo falava assim, você é maluco. Como é que você vai abrir uma empresa de telecom não tendo rede? Eu falei, não, então, não sou uma empresa de telecom. Eu sou uma empresa de soluções, de serviços, eu entrego serviço. Eu nunca falo praticamente de telecom para o meu cliente. Eu vou falar depois, eu preciso de internet, ok. Mas eu te entrego mais coisas, não te entrego só a internet. Certo. Você ilustrou bastante o comportamento que o gestor precisa ter para disseminar essa ideia de qualidade, e não só a qualidade, né? Qualquer outra visão, direcionamento, objetivo, enfim. Mas e o inverso disso? Como vocês identificam que, esse cara não tá fazendo, essa mulher, enfim, um bom papel de evangelização com relação aos outros colaboradores ou ao time? Porque lá na ponta a gente tá vendo que o cliente tá sentindo e não é para isso acontecer. Como vocês identificam esse tipo de comportamento? Eu acho assim, ó. Primeiro, a gente tem um modelo de gestão, acho muito por exemplo, né? Então, a gente tenta sempre dar o exemplo. Então, eu vou muito a cliente, o Charles vai muito a cliente. Eu tô mais enxerido, eu tô em grupo, 1 milhão de grupos com clientes. E a gente começa a perceber que começam a existir falhas. Quando a gente começa a perceber que existe falha, é por quê?
Porque o gestor, na verdade, não está evangelizando de forma correta, né? Então, a gente começa a pegar gaps na operação e começamos a entender. Eu acho que aí vem muito da questão de cultura. A gente tem a gente vai passar muito esse ano a questão de cultura na empresa, até por qualidade, porque a entrega de qualidade vem muito de cultura. Sim. Então, a gente precisa de proatividade. Então, lá, a Laís hoje é uma gestora de marketing, mas se ela tá vendo que vai dar um problema com o cliente, ela puxa a orelha do responsável para quê? Para que isso não aconteça com o cliente. Então, assim, a ideia nossa é que, como você falou, é uma engrenagem. Então, a gente precisa com que não só o gestor, mas com que os colaboradores, um cobre o outro, para que o importante, que é o cliente, não seja impactado. Eu tenho um exemplo bem legal disso aí. Tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Zappos. Essa empresa foi criada para vender sapato, tênis, enfim. Lá nos Estados Unidos é online. Aí o CEO da empresa, e eu achei sensacional, porque para você ver o nível de cultura e entrega da palavra. Eu fico falando palavra, parece até coisa cristão, né? Evangélico, não sei. Enfim, pessoal. E ele tava com vários outros CEOs assim, brincando, e eles iam pedir pizza e o pessoal, ninguém conseguia achar pizza. Achar pizzaria aberta, Pô, não tem, pô, não tem nenhuma. Ele pegou e fez um desafio pros outros 7 CEOs e falou assim: faz o seguinte, liga lá no saque das Zappos e pede uma pizza. Aí os caras falaram assim: como assim? Ele falou: não, pode ligar e pedir. Os caras falaram: então tá bom, vamos ligar. Aí os caras ligaram, caiu no atendente, não sei o que, o cara falou: queria pedir uma pizza. A atendente toda delicada ainda falou: a gente vende sapato, tênis, tal, mas onde o senhor tá? Aí ele passou o endereço. Ela: peraí, só um momento. Ela foi lá, fez uma pesquisa, falou: achei 4 pizzarias abertas próximos do senhor. O senhor quer que eu peça? Ou o senhor quer o telefone e o senhor pede aí? Ela falou assim: não, pode me passar o telefone que eu peço. Ele: tá bom. E encerrou a ligação. É isso que eu falo. Tipo, o cara é tão confiado, tem tanta confiabilidade no que ele falou, o que ele passa internamente na empresa, que sem ele falar nada, ele apostou e aconteceu exatamente isso. Porque ninguém vai fazer isso. Ninguém. E não por acaso, ele vendeu a empresa dele para a Amazon por 1 bi. E com 6 meses de operação. E a Amazon comprou justamente por esse modus operandi. Tipo, como ele conseguiu passar uma mensagem tão clara até o atendente. Então, assim, para você ver que quando a mensagem tá clara na empresa inteira, você vai ficar tranquilo, porque vai executar exatamente o que é o DNA da empresa, que é a cultura da empresa. Se é qualidade, se é bom atendimento, ele vai fazer, vai executar de olho fechado. Entendeu? E eu achei muito doido. Eu falei assim, cara, eu não conheço assim muitas empresas no mundo até que faria algo semelhante. Então, e a gente está num movimento agora de que se as empresas não forem colocar o cliente no centro, não vai durar. Então é a mesma coisa. Se o cara quer comprar serviço só por comprar, tem um monte. Sim. Ele vai lá e compra, mas se ele quer não ter dor de cabeça, quer uma experiência, quer uma qualidade no serviço que ele precisa na empresa dele, aí é outra coisa. Aí a gente está aqui para isso. Excelente. Muito bom. Eu acho que eu já sei a resposta da minha próxima pergunta, mas onde vocês acham que qualidade mais se perde? A gente falou sobre estratégia, sobre processo, sobre cultura. Onde vocês acham que tem mais risco, assim, de se perder? Pra mim, eu acho que é cultura. Pra mim é processo. Eu imaginei cultura. Não. Pra mim é processo. É que eu vejo um processo bem desenhado e a pessoa pode falhar por cultura. Tipo de falar, não tô afim, então
Isso aí não... Agora, se você não tem um processo bem desenhado, é claro que a pessoa também pode ter... A pessoa com uma boa cultura pode falar, não, peraí que eu vou resolver isso de uma outra forma, mas eu vou resolver, isso não vai transparecer ao cliente. No fim das contas, acho que... Ganhei. Mas é que aí eu tenho um outro exemplo também sobre isso, porque eu tava lendo esses dias, não ouvindo, viu? Mudou 2026. Sobre exatamente isso, o que você fala tipo, são os heróis da empresa. E a empresa não precisa de herói. Sim. Porque senão o herói só aparece para salvar a vida. Então, se você tem um processo bem desenhado, e também concordo com você em relação à cultura, você não vai ter herói na empresa. Você vai ter um monte de pessoas executando o processo que é para ser feito. Porque não adianta você ter o herói para o cara vir aqui e só apagar o fogo. Aí saiu, nossa, resolvi o problema. Arrumou o problema? Cara, mas aí eu acho que Aí eu acho que cultura envolve o todo, assim. Mas aí eu acho que entra na engrenagem que a gente tá falando, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de o mais importante. Eu acho que o processo é importante, tudo é importante. Eu acho que a cultura é o que Sustenta, talvez. É o óleozinho pra engrenagem rodar. Vamos pensar assim na minha cabeça. Sim. Eu falaria comunicação também. Comunicação. Sim, é verdade. Acho que comunicação tá dentro de cultura. Um pouco. Bom, mas ok, enfim. Foi uma boa pergunta, viu? Tá, e assim, pra uma empresa que quer melhorar, tá? O cara que é gestor, enfim, tá nos ouvindo, ele quer melhorar ali a qualidade da entrega do trabalho dele, ele vê que é uma deficiência, talvez, da companhia ali que ele tá trabalhando, enfim. O que vocês diriam ali? Por onde ele poderia começar? Olha, eu vou ser bem simples na resposta até. Aí o Edu pode dissertar até. Não seja consultor, seja operador. É isso. Porque não adianta você ficar falando e não executar nada. Então, assim, você tem que parar de ser consultor e ser operador. Você ir e executar. Então, só falar não vai acontecer nada. Então, assim, ou você vai, pega na mão na massa e faz as coisas acontecerem, ou vai continuar a mesma coisa. Muito bom. Profunda. Disserte sobre. Eu acho que é muito aquele negócio, né? Você tem que ser um executor, claro, mas tem que tomar muito cuidado também com a forma de ser executor, né? Você não pode nem sempre, você como gestor, colocar a mão na massa, é aquele negócio. Você tem que saber qual parafuso apertar para resolver. Então eu acho que aí é o grande diferencial. E aí para isso existe, claro, um planejamento, algumas coisas, mas para isso existe o 0800, 020, 28, 51, liga pra gente que a gente resolve isso daí. Bom, então tá. Caminhando pro fim aqui, queria que quem está nos assistindo, no fim das contas, todo mundo é cliente. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que quem é cliente pudesse se enxergar. Então, assim, do ponto de vista do cliente, como ele consegue identificar uma empresa que só fala que tem qualidade de uma que realmente entrega qualidade? Olha, sim, eu vou dizer o diferencial da Doxadot, claro, né? Que é o que eu conheço. A gente já perdeu projetos por questões do cliente apertar preço e tudo. E eu falo, cara, mas do jeito que você tá apertando, a gente não vai conseguir entregar com qualidade. Ele falou, não, mas eu só preciso de link de internet. Eu falei, cara, então se você só precisa de link de internet, não é o meu negócio. Por quê? Porque eu não vou dormir bem pensando que eu tô entregando um mau serviço. Ou só tô entregando conectividade. Não é o propósito da nossa empresa. Né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Hoje, é claro que a gente tem lá no nosso time comercial, mas se você colocar, a gente tem muitos clientes novos devido à indicação de clientes. Então, são clientes que indicam, falam, olha, grupos de CIOs, falam, olha, fala com esses caras aqui que vão resolver o seu problema. Então, é isso, né? Hoje em dia é difícil, hoje em dia o PowerPoint consegue colocar qualquer coisa, né, no papel, e
esse eu acho que é o diferencial, realmente. A gente passou por um grande varejista aí, que é um cliente nosso, onde eu e o Charles, a gente teve que assinar, inclusive, contratos, né? Dizendo que a gente não poderia falar sobre a entrada desse cliente na nossa planta. Para quê? Para que eles testassem toda a execução do nosso trabalho. Então, desde o time comercial, a entrada do time comercial, faturamento. Então, eles erravam no faturamento para saber como que a gente ia corrigir. Suporte. Então, nós ficamos 6 meses com 4, 5 circuitos de teste com eles. E é claro, né? Quando é teste, ele nunca pega aquele filezinho, né? Tipo, vai lá no interior de não sei onde e tal. Então, assim, e a gente conseguiu passar. Hoje a gente tem muitos circuitos dele e a gente tá crescendo bastante. Então, eu acho que é isso, né? A gente falou que a gente conseguiria fazer. Tivemos problemas no decorrer do processo? Tivemos, mas assim, a nossa transparência, e não é porque é um grande cliente. Sim. Não, porque é um cliente nosso. Ou um prospect. A gente é muito, muito honesto, dizendo assim, olha, nesse daqui existe esse, mas eu prefiro não fazer do que te entregar um mau serviço. Você pode me dar a oportunidade depois. Perfeito. É isso. Eu brinco, né, com o comercial, que eu falo direto. Você tem que escolher as guerras que você quer lutar. Então, nem toda guerra a gente tem que entrar. E guerra de preço é uma que para nossa operação hoje não faz sentido. É o que ele falou. Nesse cliente específico, foram 6 meses e falando com ele toda hora. Hoje em dia, por a gente ter no começo foi muito ruim. Então, no começo, eles têm um processo desenhado muito bom, excelente. E o nosso era outro, que também é muito bom, mas só que chocava. Então a gente ficou uns 2 meses dando muito problema no que se refere à implantação, justamente por nosso time não estar acostumado a uma entrega, cultura totalmente diferente. E depois que encaixou, o time falou assim, não, calma, aqui é assim, une e faz acontecer. Foi. Hoje é está se tornando um dos nossos maiores clientes e é o cliente mais parceiro que a gente tem na operação. É o que mais fornece feedback. Então, assim, mensalmente eu tenho uma reunião só de diretoria com eles, que eu participo, e quando era ruim, era feedback negativo. Agora faz mais de 3 meses que só feedback positivo. E eles ainda palpitam na operação, tipo, e se fizer isso, será que não rola? E a gente vai fazendo também, porque a gente cria um vínculo com o cliente. Sim. Que é muito o que você falou. O que vai diferir, o cliente percebe, não adianta você tentar vender qualidade hoje. Sim. E a hora que você chegar na primeira implantação, o cliente vai falar, não. O cliente vai parar, porque o cliente sabe. Então, assim, não tem como você vender uma ilusão para o cliente hoje em dia. Você pode até conseguir vender e passar, mas assim, você não vai criar vínculo com o cliente. Então não vai dar 12 meses de contrato, ele vai mandar você sair. Ele vai falar tchau. E é o que o Edu fala muito, que a gente brinca internamente, que a gente fala, o cliente não pode fechar o primeiro com a Dot, porque a hora que ele fecha o primeiro, ele não sai mais. Porque a gente não deixa sair. Uhum. Então, assim, a gente gruda. E a gente gruda no lado bom. Então, a gente quer entender o cliente. Tem cliente que não entende, que a gente brinca até na parte de CS. O cara, tipo, não quer atender o CS. Sim. Aí a gente fala, mas... Aí é outra coisa. A gente tem que comunicar, falar com o cliente, é importante. Mas isso a longo prazo o cliente vai entender. Então, assim, a curto prazo o cliente acha, porque ele está tão acostumado a um mercado que só vende, que quando vem uma empresa que, não quero te vender, eu só quero saber o que está errado para eu melhorar. O impacto é outro. Ele olha e fala assim, ué, é diferente isso. Uhum. Então, até você passar para o cliente, que você, não quero ir vender nada, eu só quero ir conversar com você, tomar um café, ver o que está ruim, o que está bom, onde eu posso melhorar, onde eu não posso. Tem cliente que barra. Muitos. Agora que está começando um pouco, os clientes pegarem um pouco mais de, tá, beleza, é isso, e funcionar.
Mas, e sem qualidade, nada disso funciona, nada disso fica em pé. Então, não adianta você vender qualidade e não entregar qualidade. Então, a empresa vai pro buraco dessa forma. Perfeito. Acrescentar mais alguma coisa, Edu? Não, já. Tá, nossa última pergunta, tá? Do ponto de vista da empresa, assim, qual é a decisão mais difícil que uma empresa que quer elevar o seu nível de qualidade precisa ter, assim, precisa tomar? Olha, eu acho que aí eu tô falando como empresário, como empreendedor, né? A gente, a gente tem uma cultura, né, de sempre querer trazer receita. O ano 2025 foi um ano bem desafiador porque a gente perdeu grande parte do nosso faturamento, mas não por questões de qualidade, não, mas a gente perdeu porque a gente entrou naquela de entender o nosso tipo de cliente, né? Então a gente meio que chegou com um acordo no cliente para retirar alguns clientes da base, acertar alguns faturamentos, porque entrou muito nessa questão de tipo, não, preciso de receita, vamos trazer receita, vamos trazer receita. E entrou numa questão disso, de tipo, ele só quer link de internet, mas não é o nosso propósito. Uhum. Então, o cliente que só queria link de internet nosso, hoje não faz mais parte da nossa base, né? A gente entendeu que a gente não pode entrar em guerra de preço, não é isso, né? Não é isso. Não é que a gente é o mais caro, nem que a gente é o mais barato, mas nós temos que ser o mais justo, onde o negócio bom é o bom, que é bom para mim e para o nosso cliente. Então, a gente tem muito valor agregado em outros aspectos. Então, por exemplo, quanto que é um link de internet? Muitas vezes as pessoas querem comparar. Mas qual que é o nosso diferencial? Eu não entrego um link de internet. Eu te entrego um NOC proativo. Eu te entrego fatura única. Ou seja, diminui ali várias pessoas para adicionar fatura. Eu entrego prazo estendido de pagamento, onde compra da Dot a Dot. Há quanto tempo muitas empresas que a gente tem precisam pagar com 120 dias? Então, quando chega para um parceiro menor, e o cara fala, cara, o meu é 15. Sim. E aí tem corte. Então, a gente só tem, hoje, nossos clientes são empresas robustas, com faturamentos altíssimos. Então, o que acontece? Para o cara pagar um boleto de R$ 150 e um de 15 milhões, o processo dele é o mesmo. Sim. Entendeu? Então, assim, qual é o custo que ele tem de deixar uma filial dele parada porque ele quis economizar R$ 30, R$ 40 no circuito de internet, só que a diferença é que cortou porque o processo dele de pagamento não é o mesmo. Quanto que vale uma proatividade? Muitos clientes tem que ter um NOC muito grande para entender, olha, esse circuito caiu, ligar para a operadora, ficar reclamando, olha, tá fora. Agora, olha a diferença, a gente tem muitos dos nossos clientes, inclusive a gente está tentando, na maioria deles, em todos, tentar chegar em todos, integrações com sistemas. Para quê? Para que não exista nenhuma ligação, um envio de e-mail, o que a gente criar no nosso sistema, automaticamente a gente abre chamado, já avisa ele, já atualiza automaticamente. Então, quanto que vale isso? Né? Então, assim, são valores intangíveis. Então, é muito relativo a gente entrar numa guerra de preço, onde a gente não consegue explicar quais são os nossos diferenciais com valores intangíveis. Sim. Né? Então, eu acho que essa escolha, essa definição, para mim, foi uma das mais difíceis, de falar assim, pô, mas eu vou abrir mão de uma receita Por um propósito. Por talvez. um propósito, mas hoje eu entendo que assim, eu prefiro ter clientes satisfeitos no que eu entrego. Isso hoje em dia está me trazendo muito mais receita do que propriamente uma receita de um cliente que me olhe como mais um. Sim. Então, não é um nosso negócio. Então, acho que essa decisão para mim foi bem difícil de tomar e aceitar. E eu ainda até hoje fica meio assim. Não, mas também concordo com o que o Edu falou. Eu até falava que era uma palavra mais simples, é coragem, né? Porque não é simples. Então, ainda mais que a gente criou um ambiente onde a gente recebe
muita viabilidade técnica diariamente, muitas empresas consultam a gente para entrega de serviços, e quando você vê muito dinheiro passando, a vontade de você ir lá e pegar é muito grande. Mas é que eu sempre falo pro comercial e pro Edu também. Compensa? A gente vai conseguir entregar tudo que a gente está propondo nesses valores? Essa é a decisão hoje em dia. Então, assim, a gente olha, analisa o cliente, fala assim, não vai dar para entregar tudo que a gente quer no preço que ele quer. Infelizmente, vai ter que deixar passar. Não é pra gente. E não é, tipo, menosprezando o cliente. E, pelo amor de Deus, a gente... E depende. É o que a gente sempre fala, né? Quem coloca dinheiro na empresa é o cliente. Então, a gente vive isso. E é até ruim pra gente. A gente tenta virar o jogo, chegar pro cliente e falar assim, não, eu te entrego isso. Mas muitos clientes não querem. Ele quer simplesmente o preço. Uhum. E é o que a gente brinca, fala assim, cara, por preço, infelizmente não dá. Sim. Mas é legal que, assim, alguns voltam. Porque dá problema e vem de novo, a gente falou, vamos. Então, a gente consegue encaixar algumas coisas. Então, para mim é coragem. Sim, vai ter que ter uma persistência bem grande, porque não é fácil. Então, você vai ver um monte de empresa vendendo no curto prazo, mas aí quando você olha no longo prazo, a gente já viu várias empresas fechando. Sim. Ou caindo muito drasticamente. Então a gente está no mercado mesmo como um todo, você está vendo tipo da empresa perdendo 40%, 30% de receita recorrente no ano, assim. E a gente está subindo. Então, assim, a gente está subindo constante e está entregando qualidade de tudo que a gente espera e o que a gente vende para o cliente na ponta final. Obviamente não é barato, como o Edu falou, não é barato. Mas também não é super caro. Então a gente está entregando o que eu vejo de melhor, é qualidade e preço. Então, obviamente, não dá para entregar R$10, enfim. Mas o que a gente se propõe a fazer, a gente está entregando bem com qualidade e preço, que é o que a empresa segue agora para 2026. Não, e assim, existe um custo, né, Charles, que a gente tem na empresa de busca de inovação, né? A gente... Quem é nosso cliente mais antigo vê o que aconteceu no portal, atualização do portal aí, recorrente de muita coisa. Então hoje o nosso portal você consegue fazer tudo que você imaginar. Então todas as informações que você precisar tem no nosso portal. Então assim, inovação, a gente colocou... A gente fala que é IA, mas a gente está melhorando nosso atendimento, tem IA para tudo quanto é lado, colocando inteligência, automatizando cada vez mais, mas para quê? Claro, para melhorar custo, mas ao mesmo tempo é para entregar uma melhor qualidade. Sim. Né? Então sempre pensando numa qualidade que daí entra na experiência do cliente, N coisas aí que a gente já falou. Perfeito. Encerramos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostei muito, muito, muito desse bate-papo. Aprendi várias coisas. E eu espero que você também tenha aprendido. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.